Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. A gente vai conversar com um cara incrível hoje, mas antes, não esquecendo que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, né, que é um hospital que ajuda pessoas carentes com câncer, né? É um hospital que está precisando de ajuda, está precisando de doações. Então, se você vê aqui embaixinho na sua tela, tem a chave Pix, né? Para você fazer uma doação, não importa o valor, né? No cantinho direito também tem dois QR Codes, né? Um QR Code que é para fazer a doação com cartão de crédito ou débito, certo? Você pega seu celular e escaneia esse QR Code. E, como a gente é também um podcast super moderno, a gente também aceita criptomoedas como forma de doação. Então, se você tem criptoativos, em especial o Bitcoin, a gente aceita também doações em Bitcoin. Então, só faz o seu scanner aí do QR Code para fazer a sua doação, tá? E isso é muito moderno para mim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero doar, mas não sei como. Não tem problema, a gente te ajuda. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho que você clica, então a gente aceita TED, DOC, Pix, dinheiro, até cheque a gente aceita. Então pode ficar sossegado que doação você vai conseguir fazer. E tô apertado de grana, não tá dando esse mês, não tem problema, se você estiver apertado de grana, nos ajude a compartilhar essa live com amigos, família, o maior número de pessoas que você conseguir, que aí nos ajuda a chegar num público maior e conseguir arrecadar fundos para o hospital, tá bom? Então todas as informaçõezinhas aqui vão ajudar, galera. Então vamos conversar um pouquinho agora com o Ricardo. Ricardo, tudo bom? Você está bem? Tudo bem, Ian. Um grande prazer poder estar aqui com vocês, agradecer o convite de poder contribuir um pouquinho aqui com a turma que está nos assistindo com um pouco da minha história. Yes, boa, boa, maravilha. Ricardo, você é CEO da Belgo Arames, né? A maior empresa do Brasil de arames, cara, é uma coisa sensacional. Parabéns aí para vocês, acho que devem estar trabalhando arduamente para isso, né? E eu queria conversar contigo, cara, na verdade entender um pouquinho de como tudo começou. Eu sempre brinco que gosto de começar pelo começo, né? Como que surgiu essa oportunidade? Assim, você fez uma faculdade do quê? Como que começou tudo, cara? Olha, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Mineiro, mineirinho mesmo. Criado numa típica família de classe média, né? Tenho duas irmãs, então, assim, minha criação foi feita sempre num universo bastante feminino ao redor, até porque a família da minha mãe, ela tinha 8 irmãs, então, assim, sempre vivi num universo fundamentalmente feminino, aquela típica família de classe média. Estudei em colégios particulares, e aí eu fiz a primeira universidade que eu tentei, foi engenharia metalúrgica, e eu comecei a fazer com 16 anos essa faculdade. Caramba, novo, né? muito novo. Na realidade, você não sabe nada do que você quer, né? Enfim. E eu acabei cursando 3 anos da engenharia metalúrgica, e além de não estar gostando do curso, naquela época as universidades federais passavam por uma dificuldade muito grande, greves enormes, a gente perdia semestre, enfim. Estava muito confuso, e aí no final do terceiro ano eu tomei uma decisão de parar com aquilo, não era o que eu queria. E aí eu fui fazer outras 2 universidades, né? Estudei administração com habilitação em comércio exterior e estudei economia. E aí, pô, estudante, para ter um pouquinho de grana, tem que arrumar alguma forma de trabalhar, né? Então eu fazia uma faculdade de manhã, fui trabalhar em banco à tarde e fazia outra à noite. Então era uma agenda absurda, né? Porque eu saía de casa... 2 faculdades? Fazia 2 faculdades e trabalhava no meio delas, né? Então, eu saía às 11h30, pegava no banco meio-dia, saía às 6, às 7 eu estava na outra. Então foram 4 anos assim, numa rotina de trabalho e estudo muito frenética, mas que me ensinou muito, né? A dar valor às coisas, a lutar por aquilo que eu queria, enfim. E a vida é muito cheia de coincidências, né? Porque com essas 2 faculdades, a de comércio exterior era 4 anos e a de economia era 5. Então, no final do curso de comércio exterior, eu tinha que fazer um estágio, era obrigatório, era mandatório você fazer um estágio, né? E aí eu fui na Belgo Mineira, né? A origem dessa empresa que eu estou hoje é a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira lá atrás. Estou falando de 1989. Caramba. E aí eu fui na Belgo procurar um estágio da área de comércio exterior,
E aí a pessoa que me recebeu, me entrevistou, gostou, falou, olha, eu não tenho estágio aqui para estudante de comércio exterior, mas estou vendo que você estuda economia também. Te interessa um estágio na área de economia? Claro, eu queria entrar na empresa. Se é com um diploma ou com outro, tanto faz, né? Você já estava formado, Ricardo? Ou ainda não? Não, Ainda não. estava terminando o curso de comércio exterior e a economia ainda faltava mais um ano. Então, só para entender isso, você fazia, sei lá, das 8h30 até meio-dia na faculdade, aí você ia para o estágio, trabalhava até que horas no estágio? Não, aí nessa época, quando eu consegui o estágio, né, que eu fui aprovado no estágio, e aí foi muito interessante também, porque eu comecei no banco trabalhando como caixa, né? Hoje, quase ninguém vai em banco sacar dinheiro, pagar conta. Mas há 35 anos atrás, todo mundo ia. Então, fui caixa, tesoureiro, e foi muito interessante que aí eu fui ao banco nesse dia que eu fui aprovado no estágio na Belga para pedir minha demissão, que eu queria seguir carreira no que eu estava estudando, né? E interessante que aí os gerentes me chamaram numa sala antes de eu ir lá para pedir demissão, para me fazer um comunicado oficial que eu estava sendo promovido a gerente da agência. Ah, caraca! E aí aquela coisa, né? De você saber exatamente o que você quer. Nada contra trabalhar em banco, enfim, mas não era o meu plano de vida trabalhar em banco. Aquilo, para mim, era um mecanismo de subsistir, né? De ter algum dinheiro. E aí eu agradeci, falei para eles, olha, desculpa, eu muito feliz de estar sendo convidado, mas eu estudei, acabei de ser aprovado no estágio na empresa que eu quero trabalhar, então eu vou fazer o estágio lá. Caramba, então, você largou uma gerência garantida por um estágio. Foi. Caraca, que legal. Isso é uma marca muito interessante, assim, da vida, é que você tem que fazer muitas escolhas, né? A vida é cheia de escolhas, né? A gente ouve muito falar de processo de tomada de decisão, mas eu acho que, mais do que tomada de decisão, a gente, ao longo da vida, faz escolhas, né? E são essas escolhas que vão te levar para o caminho e ao lugar onde você quer chegar. E aí, sim, eu fazia uma faculdade de manhã, fazia um estágio à tarde, a outra faculdade à noite. Mas aí, logo, eu concluí o curso de comércio exterior, me formei e aí, outras coincidências, a gente tem que dar sorte na vida, né? Uma pessoa que trabalhava nessa área lá que eu estava fazendo estágio pediu demissão, saiu, e eles me ofereceram para eu ser admitido no local dela, no lugar dela. E era uma área de suprimentos, né? Uma área, para mim, nova, diferente, mas que foi muito legal também, porque suprimentos você tem relação com fornecedores de todo tipo de produto, de todo tipo de negócio. Então, a minha porta de entrada se deu na empresa lá em 1989, logo depois eu consegui uma vaga de emprego e comecei a trabalhar na área de suprimentos. Então, essa é o começo da minha história na empresa lá em 1989. Caramba, que legal, que bacana, Ricardo. E aí você foi crescendo na empresa, o que aconteceu? Qual foi a trajetória? É uma empresa que veio passando por uma série de movimentos de mercado na década de 90, né? A Belgo Mineira era uma siderúrgica, né, que nasceu aqui em Sabará, Minas Gerais, em 1921, então com muita história, né? Muito posicionada no mercado, mas que, com a dinâmica dos negócios, na década de 90, ela foi fazendo aquisições de uma série de empresas. Então, eu falo, eu trabalhei a minha vida inteira numa empresa só, mas trabalhei em empresas muito diferentes, né, em áreas muito diferentes. Então, depois de um ano e pouco nessa área de suprimentos, me veio um convite para trabalhar em área de recursos humanos. E era uma área que também, para mim, muito nova, eu praticamente não sabia o que era uma área de recursos humanos. Para mim era folha de pagamento, né, departamento de pessoal, mas eu fui. E aí eu fui trabalhar com relações sindicais, relações trabalhistas, negociações sindicais. Naquela época o Brasil tinha inflações de 80%. Vocês que são muito jovens não fazem ideia do que é você ter uma inflação de 84% num mês. Sabe? Era um negócio impensável. Surreal. Teve uma época que criou-se uma moeda que era a URV, que era uma moeda de conversão que tinha valores diários, né? Então, teve uma época que eu trabalhava em folha de pagamento, por exemplo, seu salário era, vamos falar, 1.000 URVs. Então,
no dia de pagar o teu salário, a gente pegava o RV do dia, convertia isso no dinheiro da época e te pagava. Né? Então, na véspera de pagar a folha, eu ficava no escritório até a noite, porque às 7 horas divulgava-se na Voz do Brasil o valor da URV do dia seguinte. Então, eu começava com a folha de pagamento às 19h01, com essa informação da URV do dia seguinte. São coisas assim, totalmente surreais. Caramba! Experiências que você viveu. Então, folha de pagamento, depois fui trabalhar com benefícios, com remuneração, fui passando por todos os processos de recursos humanos na época, e com essas aquisições que a Belgo veio fazendo, no final da década de 98, eu trabalhava sempre em áreas corporativas, me veio na cabeça assim, trabalhar em área de RH, eu preciso viver um pouco de chão de fábrica, né? Pô, a gente é uma empresa industrial, né? E eu preciso viver essa experiência de estar junto com a grande população lá numa fábrica, no chão de fábrica, sentir como que é isso, as dificuldades, como é que de verdade eu posso contribuir, aprender. Então, quando a Belgo adquiriu a Dedini Siderúrgica em Piracicaba, lá no interior de São Paulo, em 98, eu meio que me voluntariei para ir para trabalhar em Piracicaba, que eu queria viver essa experiência de chão de fábrica, né, de piso de fábrica. E para mim foi extremamente importante sentir essa realidade, e eu acho que isso me completou como um profissional de recursos humanos com coisas que eu de verdade não percebia, né? E fizemos um grande turnaround naquela unidade, naquela fábrica. E aí, passados 3 anos, eu sempre fui muito inquieto também. Eu nunca gostei de ficar em zona de conforto, né? Eu acho que zona de conforto é horrível para qualquer profissional, é ruim para a empresa. Você chega num limiar de contribuição, de produtividade, eu acho que daí para frente é difícil você ter algo a acrescentar. E aí eu queria alçar voos diferentes. E aí eu tive a oportunidade de ir para a área comercial. Também foi um movimento muito interessante de carreira, né? Que não tem nada a ver um profissional que vem trabalhando em área de pessoas e trabalhar em comercial. Eu não conhecia produto, não conhecia mercado. Então, para mim, foi assim, abrir mão de uma zona tremenda de conforto para explorar o desconhecido. E fui morar em São Paulo, que era o grande mercado, trabalhar com clientes industriais, que entendias que era uma venda muito técnica, mas que, na verdade, dependia de outras habilidades, de negociação, de relacionamento. E aí... Você saiu de Minas, fazendo a parte de recursos humanos, e veio aqui para São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Veio aqui... Trabalhei em Piracicaba, no interior de São Paulo, durante 3 anos, e quando eu fui para a área comercial, eu fui para a capital. E por que você quis trocar? Assim, teve essa oportunidade ou você procurou? Como foi? Pensava, Ian, que eu queria fazer alguma coisa diferente, ter outro tipo de aprendizado, sabe? Eu sempre fui muito inquieto e acho que aprendizado é uma coisa que todo profissional deve buscar de uma forma incessante, né? Tem que ser curioso. E acho que para você fazer uma carreira legal numa empresa também, você deve ser o driver da sua carreira, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam imaginando a empresa que tem que investir no meu desenvolvimento, a empresa é que tem que me dar as oportunidades de crescer. Tudo bem, isso a empresa tem sim essa responsabilidade de fazer isso. Mas você, enquanto profissional, também tem que investir no seu autodesenvolvimento. Você também tem que cavar as oportunidades dentro da empresa. Não pode ficar passivo esperando que vai vir alguma coisa cair do céu. Não vai. Né? Então, eu cavei essas oportunidades e tive sucesso, acho que muito por isso, por ser ativo em dirigir a minha carreira. E aí fui para a área comercial, era um momento que estava se fundindo as áreas comerciais de todas as empresas que a Belgo tinha comprado. Então, eu acho que a minha experiência na área de gestão de pessoas também ajudou a gente fazer um merger cultural, né, que cada empresa tinha sua cultura, suas especificidades. Então, foi muito interessante essa experiência para mim. E eu me encontrei na área comercial, eu gosto de relacionamento, eu gosto de conhecer coisas novas. Então, ao mesmo tempo que você estava falando com uma indústria automobilística, você estava falando com uma indústria da área de energia, ou uma indústria de parafuso para móvel, enfim, uma diversidade de coisas, de pessoas, isso me encantava, né? E de sentir o resultado do negócio muito perto, né? Muito palpável. Então, isso me encantou. Eu falei, puxa, é isso mesmo que eu quero fazer. E, para mim, eu ia
estava no meio da minha carreira, talvez, ali, mas sabia que era por ali que eu queria caminhar. Uhum. Então, eu acho que essas coisas, Ian, de você investir no seu desenvolvimento, de você ser ousado nos seus movimentos, de sair da zona de conforto, de cavar as oportunidades, acho que isso é uma dica para qualquer profissional, sabe? Não fica esperando nada cair do céu, vai atrás dos seus objetivos, porque isso cabe a você, ninguém mais, sabe? Ninguém mais, ninguém mais. Outras coisas começaram a acontecer, fusões, né? A Belgo, ela era parte do grupo Arbed, que era um grupo luxemburguês, e aí houve uma fusão na Europa entre o grupo Arbed, o grupo Usinor e o grupo Aceralha, um francês e outro espanhol, e criaram a Arcelor. Esse foi o primeiro movimento. 2 anos depois, houve uma fusão com a Mittal, que era uma empresa de origem indiana, que criou-se a ArcelorMittal. Isso foi 2006, 2007. E aqui no Brasil, além da Belga, esse conglomerado tinha a CST, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, e a Acesita. Então, essas 3 empresas se uniram e criaram a ArcelorMittal Brasil. Né? Legal. E aí eu estava lá em São Paulo fazendo meu trabalho comercial e tal, aí um dia eu recebo um telefonema do vice-presidente de Recursos Humanos, me convocando a vir a Belo Horizonte para bater um papo com ele. E ele me disse dos desafios que ele estava enfrentando nessa fusão dessas 3 empresas e que ele queria se cercar de pessoas que ajudassem ele a construir esse conglomerado. E meio que me convocou, né, entre aspas, para voltar para Belo Horizonte, voltar a trabalhar na área de recursos humanos. E aí, não era o movimento de carreira que eu esperava, né? Eu imaginava seguir na área comercial, mas eu acho que também tem coisas que a gente tem que levar em conta. Essa pessoa foi um grande mentor que eu tive na minha carreira, foi um grande professor que eu tive na minha carreira, que me incentivou o tempo todo nesses movimentos, vai para cá, vai para lá. Então, eu não podia falar não para ele. Eu acho que gratidão também é uma coisa que a gente precisa manifestar sempre que pode, né? E apesar de não ser o movimento que eu queria para mim naquele momento, eu acho que eu tinha uma missão de vir ajudá-lo nesse processo de fusão cultural das empresas. E aí eu voltei para Belo Horizonte, voltei a trabalhar na área de recursos humanos com ele, só que ele, por algumas razões pessoais, pouco depois ele acabou se aposentando. E aí eu continuei, outra pessoa assumiu o lugar dele na vice-presidência comercial. Isso foram passando uns 2, 3 anos e eu comecei a ficar incomodado porque eu não estava vendo o resultado do trabalho. Isso também muito me incomodava. Assim, a gente não estava, na minha visão, a gente não estava evoluindo no que era o propósito da área, quais eram os grandes objetivos da área. E aí, de novo, o perfil inquieto, né, começou a pegar. Mas Ricardo, como que foi essa transição? Assim? Porque comercial é aquela coisa loucura, a meta para bater, venda, fala com um com o outro, e o RH é um perfil mais diferente, né? Tem que conversar com pessoas, lidar com... Como que foi essa transição? Assim? Foi fácil? Uma virada de chave, né, Ian? Que você tem que fazer. Bem grande. Meio na pancada mesmo, né? O profissional tem que se adaptar, né? Eu acho que nós brasileiros somos muito adaptáveis, né? Eu acho que se tem um profissional que eu já conheci diversas culturas no mundo que se adapta muito fácil a novas realidades, é o brasileiro. Você tem que se adaptar, né? Mas eu acho assim, a gente tinha um propósito, a gente tinha alguns objetivos que eu percebia que a gente não estava cumprindo. Isso começou a me incomodar, porque você falou, né? No comercial, você está ali batendo meta, resultado todo mês, virou dia 31 para o dia 1º, começa tudo. Zerou, começa tudo de novo. Vamos lá. Então, você está naquela batida vendo o resultado, concretude. E aí, de repente, você começa a não ver essa concretude, isso estava me incomodando demais, sabe? E aí veio uma divisão da ArcelorMittal França para o Brasil, comprou 3 empresas em segmentos diferentes. E eu fiquei muito amigo dos franceses que vieram cuidar desse negócio. E aí um dia ele estava me contando que uma das 3 empresas performava muito mal e que ele estava muito insatisfeito com o CEO do negócio. Era uma empresa pequena. Aí eu falei com ele assim, quem sabe você não me coloca lá e eu vou resolver o problema dessa empresa para você, né? Aí ele achou, mas você está brincando, né? É uma empresa muito pequena. Eu falei, cara, não importa o tamanho da empresa, o que eu quero fazer é algo que me realize, que eu esteja feliz. Porque também eu acho que você
está no momento de carreira que você não está feliz, isso, eu falo que é um araquiri diário, né? Você vai todo dia se matando aos poucos, com tanta intensidade, com tanta energia ruim. Então, é melhor você ir procurar fazer alguma coisa que te faz feliz, que te realiza, mesmo que às vezes você faz algum sacrifício monetário, um sacrifício de qualidade de vida, porque tem que mudar para algum lugar, enfim. E aí acabei, de novo, cavando uma oportunidade e voltei para São Paulo, né? Só para entender, é a mesma empresa do mesmo grupo ou não? É uma empresa diferente? Era o diferente? mesmo grupo, só que era uma divisão da França, que era independente da ArcelorMittal Brasil, sabe? Entendi, Coisas entendi. que em grupos grandes acontecem, né? Que é difícil de explicar, mas enfim, era uma outra separada, e aí essa empresa chamava-se Perfilor. Ela fazia o quê, Ricardo? Painéis e fachadas, telhados, painéis sanduíche para isolamento térmico, isolamento acústico. Então, eu fui para essa empresa em São Paulo e fiquei por lá por apenas 7 meses. Né? Foram 7 meses muito intensos, porque, de novo, era um negócio diferente, era um negócio novo, aprendi muito, acho que eu dei algumas boas contribuições de posicionamento de mercado da empresa, criei sinergias com a própria ArcelorMittal aqui na área comercial, enfim. Só que aí, 7 meses depois, eu fui chamado de novo a Belo Horizonte pelo presidente da ArcelorMittal Brasil, porque o vice-presidente de RH, que era o meu chefe, né, anteriormente, também tinha resolvido sair da empresa, e aí eu fui chamado aqui em Belo Horizonte e recebi o convite de assumir a vice-presidência de recursos humanos no lugar dele, né? E aí eu tive uma conversa bem papo reto assim com o presidente da Arcelor, coloquei para ele as razões pelas quais eu tinha saído da área de recursos humanos, os incômodos que eu tinha com a condução das coisas e até com a própria equipe de recursos humanos. E aí eu perguntei a ele, olha, nós vamos de verdade fazer um trabalho para valer aqui de fusão cultural, de criação de sinergias e tal, e eu quero ter liberdade, obviamente, para compor a minha equipe. Ele falou, não, é isso que nós vamos fazer. E aí eu voltei para Belo Horizonte, assumi a vice-presidência de recursos Caramba! no Brasil, isso foi em 2010. E aí foi muito legal, porque a gente realmente começou a criar muitas sinergias no Brasil, criar estruturas corporativas, com papéis corporativos verdadeiros, que criamos sinergia de gente, de estrutura, de pessoas, monetária. Foi um trabalho muito desafiador, muito interessante. E aí, um tempo depois, a ArcelorMittal me convidou para assumir o Recursos Humanos das Américas também, né? Então, a gente tinha... Ô, Ricardo, só para pegar a linha de raciocínio aqui, como que foi, tipo, você era CEO de uma empresa que era uma multinacional aí, né? Não tão grande quanto a Belgo, né, no caso. E aí você mudou e foi para vice-presidente de recursos humanos. Você caiu... Como que foi? Você caiu alguns degraus? Como foi? Não caí, não, porque essa empresa que eu era CEO era uma empresa muito pequena, realmente bastante pequena. Se fosse incorporar ela na ArcelorMittal Brasil, não daria 0,5% da receita da ArcelorMittal Brasil naquela época. Sabe? Então, eu vim para ser vice-presidente de um enorme conglomerado, né? Foi um passo realmente bastante grande. Maior, assim, para a minha carreira. E depois de uns tempos com o Brasil, ainda me ofereceram cuidar das Américas, né? Então, a gente tinha unidades na Argentina, na América Central, no México, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, foi um momento que me permitiu interagir com diversas culturas, ter desafios bastante difíceis, assim, de ter que, por exemplo, fechar uma unidade da empresa lá em Trinidad e Tobago, na América Central, com questões sindicais muito complexas, com questões governamentais muito complexas. Então, foram desafios muito interessantes, que me puxaram bastante, assim, sabe? O que o vice-presidente faz? Eu sempre tinha essa curiosidade, assim, porque a gente imagina uma empresa normal, assim, você não fala que vai precisar de um vice-presidente e de um presidente só para uma área, né? Então, como que faz essa divisão de presidente para vice-presidente? E o que um vice-presidente faz, né? De recursos humanos, né? Normalmente, uma empresa ela é dividida por áreas, né? Então, uma estrutura típica de uma empresa, você tem um vice-presidente industrial ou de operações,
você tem um vice-presidente comercial, você tem um vice-presidente financeiro de controladoria, você tem um vice-presidente de pessoas. Normalmente, uma estrutura típica de uma grande empresa tem essas áreas, né? Então, você tem, numa área de recursos humanos, que cuidar da saúde das pessoas, de trazer políticas de desenvolvimento, de fazer um planejamento de carreira, de cuidar de aspectos de remuneração, a gestão dos benefícios, atração de pessoas, cuidar de segurança, enfim, são muitas áreas correlatas, né, que dizem respeito à vida das pessoas, né, seja fora da empresa como dentro da empresa, nas questões de encarreiramento, remuneração, benefícios, etc. Eu entendi. Então não teria um presidente de recursos humanos. Aí é o CEO, no caso, aí é o CEO, o presidente presidente são entendi. heads dessas áreas. Né? Entendi. Eu achei que era um presidente de recursos humanos. Não, entendi. Você é o primeiro executivo dessa área, né? Você assumiu a área inteira. Entendi. Então, caramba. É bastante desafiante e são muitos assuntos diversos também, né? E você tem que integrá-los numa política de gestão de uma forma geral. E aí, quando você pega um continente inteiro, são muitos desafios de integrar culturas, de integrar políticas, enfim. Então, foi muito bacana essas experiências para mim, eu aprendi muito. Eu acho que enquanto você está aprendendo, eu acho que você tá legal, né? O profissional também tem que estar aprendendo, sentir que está aprendendo, que está se desenvolvendo, e eu aprendi muito em outras culturas também. Depois eu passei a cuidar também de tecnologia da informação, né? A área de TI. E aí as pessoas me perguntavam muito, pô, o que tem a ver recursos humanos e tecnologia da informação? Nada, mas pensa comigo, duas áreas que podem fazer grandes transformações numa empresa. A área de pessoas e a área de tecnologia da informação. São duas áreas que, de verdade, impulsionam transformações, né? Então, a gente conseguiu fazer coisas muito interessantes fazendo a gestão dessas duas áreas. E aí eu tinha também comigo relações institucionais, tinha área de meio ambiente. Então, eu fui pegando uma série de responsabilidades. Eu nunca recusei, porque eu acho que são enormes oportunidades de você aprender, né? E de você costurar redes fora da empresa, participar de entidades, de associações. Eu sempre gostei muito disso. Eu acho que isso foi me tornando o profissional completo, que eu, quando aí sim houve a oportunidade de ser CEO de uma empresa grande como a Belgo, estava preparado, porque viveu situações como eu vivi ao longo da minha carreira. Que loucura, né? Trabalhou em compras, trabalhou em recursos humanos, trabalhou no comercial, trabalhou numa fábrica, passou em outras culturas. Então, como eu te falei, você passa em diversas empresas dentro de uma só, né? Então, isso é muito legal. Caramba, e te preparou, né, para esse cargo que você está hoje. Isso que é o mais doido. Acho que você imaginou que chegaria a ser CEO um dia lá no começo ou não? Não, nem imaginei, nem almejei. Você fala assim, lá no começo, eu lembro muito assim, fazendo um parênteses, em 1997 a gente fez um programa de trainee, que foi o primeiro programa de trainee na Belgo. E eu, como trabalhava em RH, eu comandei esse programa de trainee. E naquela época a gente falava, nós estamos recrutando o presidente da Belgo do ano 2020. Que por acaso era eu, né? Fui eu, né? Em 2020, Caramba. Presidente da Belgo. Mas, caramba. Não almejava de verdade, nunca almejei, nunca. Eu acho que todo profissional tem sim que ter as suas ambições, mas tem que fazer por onde chegar lá também, né? Eu acho que quando eu cheguei a vice-presidente de RH, eu achei que eu tinha chegado no topo da minha carreira, mas aí houve uma oportunidade de vir para ser CEO, ótimo, né? Estou super realizado, passei aqui 5 anos e pouco. A Belgo é uma empresa muito grande, a gente trabalha em 50 segmentos de negócios diferentes, desde energia, agronegócio, automotivo, telecomunicações, enfim. É uma empresa muito grande e que a gente fez uma série de transformações aqui, de repensar propósito da empresa, que a gente hoje diz que o nosso propósito é um negócio que todo mundo dentro da empresa sabe, tem dentro do coração, que é ser gente criando uma vida melhor para os empregados, para os acionistas, para as comunidades, para os clientes, enfim, para todo mundo com os quais a gente se relaciona, né?
Então, eu acho que foi um movimento de carreira para mim muito, muito bacana e para uma empresa que é muito grande, que de verdade traz uma contribuição para a sociedade de uma forma incrível. Tem pessoas incríveis trabalhando aqui dentro, tem plantas em 3 estados do Brasil, são uns 4 Que mil legal. pessoas. Então, nunca imaginei estar à frente de um negócio como esse. Mas eu acho que a minha carreira me possibilitou vir até aqui e exercer isso com bastante base de conhecimento. Caramba, que sensacional, Ricardo. Que incrível, cara, que bacana. Você trabalhou no total quantos anos nessa empresa, no grupo todo, na verdade? Bom, são quase 34 anos, né? Caramba. É uma vida, né? Eu tenho uma filha que tem 27, não, é mais do que a vida da minha Eu filha. tenho 26, é mais do que a minha Não, também. mais do que a tua. Quando você nasceu, eu já trabalhava aqui. Já trabalhava aí. Já trabalhava aqui. E aí, também, a vida vai te ensinando coisas, né? E te trazendo reflexões. Eu acho que essa pandemia que a gente viveu aí nos últimos 2 anos foi um momento de muita reflexão para todo mundo, na vida profissional e na vida pessoal. E eu, nesse período, eu tomei uma decisão também. Estou no processo já de phase out aqui. Eu vou me aposentar agora no começo de abril da vida Agora? executiva. Começo do mês que vem eu tomei a decisão Caramba! de me aposentar da vida executiva. É uma coisa pensada assim de muito tempo, mas eu quero poder agora ressignificar um pouco as prioridades da vida também. Porque, queira ou não, Aham. se CEO de uma empresa como essa, você tem uma dedicação de tempo, de energia, de cérebro, que é desgastante, né? É muito desgastante. Você abre mão de outras coisas na vida para poder fazer isso bem, porque eu, quando quero fazer alguma coisa, eu quero fazer o melhor possível, não quero fazer mais ou menos. Aham. Então, é uma dedicação de muitos anos na vida executiva e que acaba pagando um preço, né? Então, É. eu venho refletindo há muito tempo sobre isso, e tomei uma decisão bastante pensada, bastante tempo atrás, que chegou a hora agora de pendurar a chuteira executiva. Eu quero dar outros rumos aí para a minha vida, e aproveitar um pouco da minha vida, porque passa, né? Assim, né? Eu Passa lembro rápido. da sua idade e, pô, parece que foi É. ontem, sabe? Então, a gente tem que ter prioridades claras na vida. Eu acho que chegou a hora de fazer um switch aí. Boa, boa. Isso aí, Ricardo. Ricardo, você passou todo esse tempo aí trabalhando, né, nesse grupo. Eu imagino que teve algumas fases de vou trocar de emprego, vou sair daqui, vou desistir. Como que foi isso? Como que você lidou com isso, né? E continua acreditando na empresa, né? Eu acho, né, que eu falo isso muito com a minha filha, né? Você achar que você vai passar, igual eu, 34 anos numa empresa e que não vai ter seus maus momentos, como vai ter em qualquer empresa, né? Eu falo para minha filha, olha, muitas vezes eu acho legal que ela me vê como um mentor, como um conselheiro. Pai, tá ruim, não sei o quê. Aí eu falo, olha, você não vai achar a empresa perfeita, você não vai achar a empresa ideal. Eu acho que tem coisas que não são aceitáveis, né? E a gente aqui na Belga, por exemplo, colocou aqui nessas transformações culturais, algumas coisas que para a gente são tolerância zero, inegociáveis, que é você viver situações de desrespeito, que é você viver situações de falta de ética, é você ver situações de preconceitos. Essas coisas, se você vê isso na empresa que você está trabalhando com você ou com os outros, e as coisas não são corrigidas, eu acho que você tem que dar um jeito de ir para outro lugar mesmo. Eu tive, sim, momentos em que eu não estava satisfeito, que eu não estava feliz, e eu dei um jeito ou de sair daquela área que eu não estava vendo que as coisas estavam Resultado. andando bem, ou de ter conversas francas e transparentes com as pessoas, né, na minha linha de reporte, para tentar mudar isso, né? Então, eu passei, sim, falar que eu passei 34 anos aqui, que foi tudo lindo, claro que não. Mas eu acho que a gente tem que ter a tal da resiliência hoje, que é tão falada, né? A gente tem que poder confrontar as pessoas, confrontar situações desagradáveis e ter maturidade, né? Eu acho que
falei para você, quando eu vim convidado a voltar para cá, em recursos humanos, não era o que eu queria da minha vida. Mas você tem que aceitar que nem sempre você faz o que você quer. Né? Isso não é assim. Né? Você tem que se sujeitar a algumas coisas e a vida, de uma forma geral. Né? Então, eu acho que você tem que ter muita maturidade de pensar esses momentos e essas situações desagradáveis servirem de aprendizado para você. Eu acho que o profissional tem que ter um lance de autoconhecimento muito forte. Né? E aprender com as situações ruins, tirar um aprendizado e transformar isso em ação. Ação concreta e ação boa. Boa, boa. E Ricardo, assim, você comentou um pouquinho que agora você está no processo de querer sair daí, se aposentar, né? Mas como que você faz para lidar a sua vida pessoal com a profissional, né? Você falou que gosta tudo uma perfeição, tudo do melhor, assim, não deve ser fácil para você, assim, tipo, lidar com os dois. Como que você faz isso, né? Eu acho que tem que ter muita disciplina e saber exatamente que você tem que dedicar tempo a outras questões, como a sua saúde, né? Você tem que ter tempo para cuidar do seu corpo, da sua mente. Então, eu, por exemplo, sou um adepto de fazer meditação há muitos anos. Legal. Meditação, cara, é um negócio que você pode tirar 15, 20 minutos do seu dia. Não é possível que a gente não tenha 15, 20 minutos do seu dia para cuidar, botar a sua mente em paz, dar uma centrada, né? E exercício físico é a mesma coisa, pô. Será que você não tem meia hora, 40 minutos de um dia para cuidar da sua saúde? Né? Eu acho que as pessoas têm que saber separar as coisas, né? E acho que a gente tem hoje clareza no mundo de que aquele profissional que usa parte do seu tempo para se cuidar, não quer dizer que ele não está trabalhando, que ele não está se dedicando à empresa, que ele não está comprometido, engajado com os objetivos da empresa. Antigamente até pensava-se assim, né? Eu via pessoas antigamente que ficavam olhando para o chefe, né? Se o chefe saísse 8 horas da noite, eles estavam lá até 8 horas da noite, saindo do escritório 8 horas da noite. Eu vivi isso, de verdade. Vivi mulheres que voltaram mais cedo da licença maternidade, porque, poxa, o que vão pensar de mim se eu ficar os 4 meses? Pô, é a lei, no mínimo é a lei, né? Nenhuma empresa quer que se descumpra a lei, né? São coisas assim que aconteceram num passado não tão longe assim. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza da vida pessoal da gente. Então, eu tenho meus hobbies, eu tenho minhas turmas de amigos, eu sou um apaixonado pelo Atlético Mineiro, o Galo aqui. Eu vou em todos os jogos do Galo, e aquilo ali para mim funciona como uma terapia. Sabe? Vejo meus amigos, a gente toma uma cervejinha lá, bate um papo, dá uma cornetada no time, celebra, chora junto, enfim. A gente tem que, são as válvulas de escape que a gente tem que criar, né? Tem momentos que é mais difícil fazer? Tem. Né? Você pega um momento de uma pandemia, você imagina você estar à frente de uma empresa desse tamanho quando aparece uma coisa como foi o coronavírus. Puxa, ali você tem que, de verdade, estar dedicado quase que 24 horas por dia mesmo, mas é um momento, é uma fase. Você tem que... E aí eu acho que é legal você ter apoio da família também, sabe? Minha esposa sempre foi muito compreensiva com essas questões de momentos que eu tive que estar mais ausente, momentos que eu tive que estar mais focado no negócio. Então, apoio da família, compreensão da família também. Mas eu acho que você tem que ter o cuidado, mesmo que tenha com a empresa, com você. Verdade, verdade. Galera, não esquece que a gente está aqui por um objetivo. O Ricardo aqui está batendo esse mega papo com a gente. A gente está aqui com o objetivo de ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, não esqueça que tem a chave Pix aqui para você fazer a doação. Também tem os QR Codes para você fazer a doação. E na descrição do vídeo tem também todas as informações para você fazer a sua doação, tá bom? Ricardo, assim, ser CEO não é fácil, né? É um cargo de muita responsabilidade e muito difícil, assim. Como que você encara ser um bom CEO, né? Um bom presidente de uma empresa? Eu vou te resumir isso numa coisa muito curta, né? Ser humano, sabe? Eu acho que você ser CEO de uma empresa, você, no final do dia, está aqui cuidando da vida de milhares de pessoas, sabe? De milhões de pessoas com os produtos que você está produzindo e está atingindo. Então, eu acho que isso pode parecer meio piegas, né? Você tem que
ser humano o tempo todo. Então, uma série de decisões e de escolhas que você faz à frente de uma empresa, eu acho muito importante a gente pensar que impacto isso tem na vida das pessoas. Eu acho que a gente está, felizmente, agora acordando para essas questões do ESG, né? De você pensar nas mudanças climáticas, de você pensar como que a gente está afetando a vida do planeta, a vida das futuras gerações, se a gente está poluindo, se não está, enfim. Então, de qualquer forma, você está impactando a vida de pessoas à frente de uma empresa. Sim. Isso está no centro da agenda, né? Esse pensamento humanista. E isso é uma tendência que eu vejo que cada dia mais ela veio para ficar, felizmente, né? De você pensar também que você tem que, obviamente, produzir resultado para os acionistas. Ninguém está aqui para ficar brincando de produzir, de vender, enfim. É óbvio que quando você está à frente de uma empresa, o grande objetivo é você produzir resultados econômicos financeiros. Mas não pode esquecer do resto, né? Não pode esquecer da contribuição para a sociedade, não pode esquecer da preservação das condições do planeta, ainda mais a gente que usa recurso natural, não pode esquecer de ajudar as comunidades do seu entorno a se desenvolverem. Então, eu acho que essa é a visão completa de um negócio que o CEO tem que ter, sabe? E pensar sempre no longo prazo, né? Como é que as decisões que você está tomando hoje vão afetar, não é só o amanhã, é daqui a muito tempo. Então, acho que eu resumiria isso na visão humanista, mas pensando no impacto das suas decisões, das suas ações no curto, no médio e no longo prazo. Caramba, legal, legal. Você tira férias ou não? Isso é fora de questão. Como funciona? Tiro sim. Eu acho que eu super encorajo as pessoas a tirar férias. Essa pandemia, também a gente fez uma grande reformulação nos nossos modelos de trabalho aqui, né? A gente ressignificou os escritórios, trouxe aqueles ambientes colaborativos no formato de coworking, trouxemos a jornada flexível, trouxemos o Short Friday, o modelo de trabalho híbrido. Então, eu acho que isso tudo é uma forma de você demonstrar confiança nas pessoas, né? dar a elas o empoderamento de que elas têm, sim, formas de ter uma qualidade de vida melhor sem deixar o compromisso com a empresa. Então, eu acho que todo mundo tem que tirar férias. Para te falar a verdade, o ano passado eu tirei 1 mês de férias. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, 1 mês direto. Eu nunca tinha feito. E aí, caramba! Mas é muito bom isso, 1 mês de férias. Quando você chega aqui e esqueceu a senha do computador, as férias valeram. Foi perfeito, sabe? Tem que tirar, pessoal. As pessoas, e eu, de novo, no passado, né? Eu lembro lá em Piracicaba, quando eu fui trabalhar na Dedini, tinha uma cultura lá que ninguém tirava férias, sabe? Eu via pessoas lá com, sei lá, quantos meses de férias acumulados que não tiravam. É um absurdo isso, sabe? Não pode. Todo mundo tem que ter direito a ter sua vida lá fora, descansar. Faz parte até da saúde da pessoa descansar. Então, eu acho que isso é uma condição sine qua non. Boa, boa. E me tira essa dúvida, Ricardo. A Belgo, ela é focada não só em arames, ela faz outras produções, é isso? Qual que é o foco dela hoje? Na verdade, a gente é uma empresa prioritariamente produtora de arames, como eu te falei, para diversos tipos de aplicação, né? Diversos mercados, mas a gente vem ao longo dos últimos anos criando aqui uma coisa que a gente chamou primeiro de fábrica de novos negócios, tentando levar para o mercado soluções ao invés de só produtos. Então, eu te falei, o agronegócio é um negócio muito importante para a gente. A gente produz arame liso, arame farpado, telas para galinheiro, telas para piscicultura, arame para parreiral de uva, enfim, infinidade de produtos ligados ao agronegócio. Então, a gente começou a pensar como é que a gente pode levar uma solução para o agricultor que não seja vender rolo de arame, por exemplo. Desenvolvemos aqui um negócio que a gente está chamando de cerca rápida. Então, a gente desenvolveu um equipamento, uma máquina, que ao invés de a gente vender rolo de arame, aí você vai lá, contrata um monte de cerqueiros que vão lá com todo cuidado fazer uma cerca de qualidade, mas obviamente com uma velocidade menor, porque é um trabalho manual. A gente desenvolveu uma máquina que vai fazer a máquina a instalação da cerca. Então, ela vai perfurar,
vai passando os fios de arame, perfura o poste, Então, a gente desenvolveu esse negócio aqui, que agora a gente vai vender quilômetros de cerca instalada. Caramba, que legal. Que Então, é uma legal, que legal. solução muito mais rápida para o proprietário da terra contratar, muito mais segura, porque não tem o componente humano ali mexendo em arame, que, queira ou não, envolve algum tipo de risco, com uma produtividade muito maior e a cerca vai ficar com uma qualidade muito maior. Então, é um tipo de questão que a gente está com esse pensamento aqui, como é que a gente pode levar soluções para os clientes que vão fazer a vida dele melhor. Né? A mesma coisa, né? Tem fábrica de cercas aqui, cercas para as mais diversas aplicações. Então, a gente desenvolveu aqui um outro negócio que a gente chama de Belgo Protec, que está construindo uma solução para você que tem uma indústria, você precisa proteger seus equipamentos. Isso é até uma norma regulamentadora NR12. Então, a gente leva lá um projetista, ele faz um projeto para a sua indústria e a gente vai lá, instala todas as proteções dos seus equipamentos, tudo prontinho, tudo bonito, e você não se preocupa com nada. Então, é uma solução plug and play que está endereçando a melhoria da segurança da operação de qualquer indústria e você não tem o menor trabalho. Você contrata, a gente vai lá e instala isso para você. Então, são ideias que estão surgindo dentro dessa metodologia da startup, né? A gente está tratando esses novos negócios aqui como pequenas startups que estão com toda a autonomia para fazer isso rápido, ágil, erra, aprende, mas levando soluções para o mercado para criar uma vida melhor para os nossos clientes, para as pessoas. Caramba, que legal. Então, aplicar a tecnologia também não só nos arames em si, mas no processo inteiro, né? É isso que é um diferencial de vocês. Exatamente. Tem a ver com o nosso propósito de ser gente criando uma vida melhor. Caramba, que legal, que bacana mesmo. E vocês produzem isso aqui também no Brasil ou não? Como que funciona, Ricardo? No Brasil, Ian, a gente tem, como eu te falei, em 3 estados, a gente tem 9 fábricas, né, distribuídas em Minas, na Bahia e em São Paulo. Então, isso tudo é produzido localmente, né? A gente faz toda a produção nesses 9 sites produtivos distribuídos nesses 3 estados. Cara, e como que é isso, assim? É uma curiosidade que eu tenho, assim, como é produzir no Brasil, assim? É difícil, não é? Apesar de a gente ser um país mais dessa parte de agro, assim, em aspecto de produção dessas tecnologias, assim, como que funciona isso, né? Como te falei, eu passei um tempo trabalhando em 8 países diferentes nas Américas. Eu acho que no Brasil a gente é muito bom naquilo que a gente faz. Né? A gente tem uma mão de obra muito qualificada, que é muito engajada com a empresa. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Realmente é um grande diferencial. A ArcelorMittal está em 60 países do mundo. Posso te falar com a maior segurança que a mão de obra mais engajada é a brasileira, de longe. Caramba, que legal. Com o coração. Então, tem uma mão de obra ótima, qualificada, que está super comprometida. A gente tem processos produtivos no estado da arte, equipamentos no estado da arte. Então, eu digo assim, da porta para dentro, a gente é muito bom no Brasil. Só que a gente sofre com um ambiente que nem sempre ele é muito amigável para as empresas, pelas questões da história do país, né? E que os últimos governos têm tentado consertar. A gente está vendo aí o atual governo falando em reforma tributária, em trazer uma reforma tributária mais justa, que vai dar mais competitividade para as empresas. A gente sofre com uma série de gargalos logísticos, né? Então, enfim, o Brasil tem essas mazelas que, de certa forma, dificultam um pouco o ambiente de negócios do país, né? Mas eu vejo que os governos, sem falar em ideologia, estão tentando tratar essas questões. A gente teve o anterior, fez uma reforma trabalhista. Se esse já fizer uma reforma fiscal legal, uma reforma administrativa, vai ser uma ótima contribuição. Então, o Brasil precisa olhar para fora, da mesma forma como as empresas que fazem benchmark, né? Quem é o melhor do mundo nesse processo? O Brasil tem que fazer, porque a gente está competindo globalmente. Então, uma área que a gente tem aqui, que é fabricar essas cordoalhas de aço para pneu, nós somos o único fabricante de cordoalha de aço para pneu na América Latina. Então, o pneu do carro, muito provavelmente, tem um aço nosso lá, que dá que legal. Segurança dos pneus.
a gente não compete com ninguém aqui na América Latina, a gente compete com fabricantes da China, da Coreia, do Vietnã. Então, a gente tem que ter competitividade, né, para competir com esses países em condições de igualdade. Então, eu acho que, assim, produzir no Brasil é muito legal por diversas razões, mas que tem os seus desafios motivados pelos problemas que o país traz, mas que eu acho que em algum momento vão ser resolvidos. Entendi. Boa, boa. Caramba, que bacana, hein? Então, vocês produzem em vários estados, né? Imaginando assim, a compra de arames é uma coisa não tão recorrente. Como que funciona isso? Porque você imagina assim que a pessoa vai colocar lá a cerca dela e vai ficar, tipo, sei lá, 30 anos sem mexer. Não funciona dessa forma, né? Como que é isso? Isso depende muito do segmento, né? E, assim, é óbvio que uma pessoa que faz uma cerca, ela vai durar ali 20 anos, né? Até porque o nosso produto é muito bom, né? Ele é muito durar. Aham, aham. Mas, sim, por exemplo, no automóvel, tem muita peça de automóvel ali, parafuso de roda, um encosto de cabeça, uma mola de embreagem, uma mola de freio, enfim, tá cheio de aço nosso ali, né? E que ninguém sabe. Na sua casa, na cozinha, lá no fogão, na geladeira, no forno, tá cheio de arame. Aí você pega o fogão, né? Aquelas trempes de fogão ali, aqui é arame nosso, né? Caramba, que legal. Formado, entendeu? Então, quando a dinâmica da economia é grande, as pessoas vão, os bens são duráveis, mas nem, não são para sempre. Então, tem que substituir um carro, substituir uma geladeira, um fogão, um móvel novo tem parafuso, um estofado tem lá uma mola que é feita com o nosso arame, um colchão da sua cama está lá uma mola que é feita com o nosso arame também. Que Então, legal. a dinâmica da economia vai propiciando a gente ir abastecendo a cadeia desses diversos segmentos de negócio. Caramba, que bacana mesmo. A gente não imagina, né? Você explicando isso, fala, putz, é muito complexo, assim, É muito diverso. é muito diverso. Que bacana, que bacana. Assim, você, Ricardo, como CEO, você encara hoje um problema, esses jovens, os jovens em geral, assim, quererem tudo para ontem, quererem uma coisa meio que descartável, assim, você enxerga dessa forma? Como que você está enxergando essa galera que está vindo aí? Certamente pensam diferente, né? Eu te falei da minha filha, tem um exemplo dentro de casa. Mas eu acho que tem muitas coisas que são um pouco de mitos também, sabe? Eu acho que o que as pessoas precisam ter são desafios, né? Eu acho que o que mantém a chama viva são desafios. Então, a gente está cheio de gente jovem aqui também. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir o pensamento. E outro dia eu estava conversando com um rapaz aqui, que está aqui há 6 meses, que vem desse mundo digital. Ele fala, eu normalmente fico 1 ano só numa empresa, aí eu saio e tal. Aí eu perguntei para ele, não, quer dizer que daqui a 6 meses, então, você está indo embora? Aí ele falou, não, eu estou adorando a Belgo. Por que você está adorando a Belgo? Porque cada dia é um desafio diferente, estou fazendo uma Uhum. coisa aqui, e daí a pouco eu estou entrando no outro negócio ali, estou vendo como as pessoas são tratadas com respeito, com carinho, com atenção, enfim. É um conjunto de coisas que retém as pessoas, sabe? Então, obviamente que existe um pensamento diferente, mas eu acho que quando você comunica bem as coisas, quando você dá oportunidade, quando você trata com respeito, com atenção, isso tudo vai formando nos jovens uma mente assim, não, pô, que legal, isso aqui, estou gostando, estou me sentindo desafiado, estou sentindo que eu estou aprendendo. Então, acho que enquanto isso estiver vivo, a pessoa fica. No momento que ele está estagnado, não tem nada diferente para fazer, não estou sentindo que eu estou contribuindo, eu acho que aí sim é o momento que ele perde, você perde esse profissional. Entendi. Ricardo, a gente está chegando no final do nosso papo aqui. Eu queria agradecer imensamente aí você ter participado. Obrigado mesmo de coração. Mas eu sempre faço uma pergunta para os nossos entrevistados, que é o seguinte, assim, você comentou aqui um pouquinho com a gente que você não imaginava que você chegaria nesse cargo que você está hoje, né? De um tamanho tão grande, numa empresa tão bacana, né?
Se você encontrasse aquele mesmo jovem que começou a fazer aquelas faculdades, começou a trabalhar no intervalo entre as faculdades, você encontrasse ele, o que você falaria? Qual dica você daria? Nossa, essa pergunta para terminar, essa agora. Eu acho que muitas vezes nessa inquietude, eu acho que isso vale muito para os jovens. Você acabou de falar, a gente acabou de falar deles, né? Muitas vezes a gente forma opiniões de uma forma muito precipitada sobre coisas e reage de forma muito precipitada, sabe? E eu acho que em alguns momentos eu tive reações um pouco precipitadas, em alguns momentos eu tive críticas muito ácidas a certas coisas sem o devido tratamento, né? Então eu acho que se eu voltasse para aquele jovem lá 34 anos atrás, talvez eu dissesse, olha, antes de você formar uma opinião, reflete um pouco mais sobre isso, digere um pouco mais aquilo que não está descendo aqui, antes de tomar alguma atitude precipitada. Porque aconteceu algumas vezes isso, e acho que em algumas eu me arrependi. Entendi. Bacana. Bacana. Show de bola. Isso aí. Bom, galera, obrigado por terem assistido. A gente já está encerrando aqui. Ricardo, obrigado de coração ter participado mesmo, de coração. Prazer. Muito, muito, muito bacana a sua história. Que trajetória bonita e inspiradora para muitas pessoas, cara. Parabéns mesmo, cara. Obrigado e sucesso aí com as ações de vocês, que são nobres, né? Eu acho que quando a gente pode ajudar, todo mundo deveria ajudar. Faz parte da missão de todo mundo, tá? Yes, boa. Galera, não esqueça que a gente está aqui por um objetivo que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. É um hospital sem fins lucrativos, que ajuda pessoas carentes com câncer. Então, aqui na descrição do vídeo tem um pouquinho tem a nossa chave Pix, tem também os QR Codes para você escanear. Aceitamos cartão de crédito, até Bitcoin a gente aceita. Na descrição do vídeo também você pode clicar, tem um link que já direciona para se você quiser fazer TED, DOC ou outras doações, tá bom? Então vamos ajudar, vamos fazer nossa parte, compartilha essa live com o maior número de pessoas aí para a gente conseguir alcançar um número incrível de doações, tá bom? Queria agradecer também imensamente quem está por trás aqui, né? A Aninha nos deu uma mega força, ela estava nos ajudando aqui na parte interna aqui, por trás das câmeras. O Humberto também nos quebrou um galho aqui, nos ajudando com a parte de tecnologia. E eu esqueci o nome da outra moça que está por parte de vocês. A Carol. A Carol também, Carol. Assessoria de imprensa. Yes, que foi a liga também entre a Aninha e vocês. Então, obrigado por todos vocês aí que fazem esse papo acontecer. Muito obrigado por tudo aí. Tamo junto, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.